pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a emenda rabo de rato. Essa que talvez seja a emenda mais comum que a gente mais encontra nas instalações elétricas. Beleza? Então bora falar um pouquinho sobre ela. Galera, quando você for fazer esse tipo de emenda, primeiramente você vai fazer a decapagem dos cabos, obviamente. Certo? O espaçamento pode ser relativo aos 3 dedos. Vai dependendo um pouquinho também do tamanho da tua mão, pode ser que fique um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas pode trabalhar com essa métrica aqui que vai funcionar perfeitamente, beleza? Então você fez a decapagem do fio, coloca eles de forma paralela, você faz a cruzada, né? Fazendo bem devagarzinho aqui para vocês conseguirem perceber todo o processo, e aí você vai fazendo o aperto, você vai enrolando os fios de forma simultânea, né? E a gente consegue perceber que a emenda vai ficando com uma boa qualidade. Então, pô, precisava de tanto fio? Galera, a gente está fazendo uma emenda fio a fio. Então eu acho importante você ter bastante área de contato, certo? Deixa bastante área de contato, justamente porque a gente não está trabalhando com conector, então é interessante que tenha um pedaço bom aí, significativo, para fazer essa emenda. Então perceba que a emenda já ficou boa, agora a gente vai cortar a ponta para não ficar esse pedaço arrepiado aqui. E agora, obviamente, a gente vai finalizar fazendo o aperto com o alicate universal. Então eu tenho esse alicate que é uma ferramenta bem velha já. Gosto de trabalhar com ele justamente porque ele não vai danificar o fio. Eu coloco ele bem na ponta, já começo fazendo o aperto desde a base, né, da emenda. E vou fazendo isso por toda a emenda. Certo? Então olha só. Dá a impressão que eu estou fazendo muita força e posso até estar danificando o cabo, mas na verdade não. Com o tempo você pega a manha, você pega o jeito, né? Então você acaba percebendo qual é a força que você pode estar exercendo ali. Ó, pode perceber que não danificou o cabo. E aí, feito isso, você faz a dobra e vai para isolação. Então fica show de bola. É indispensável você fazer o aperto e finalizar com o alicate, tá, galera? Costuma fazer isso aí e vai aumentar muito aí a qualidade do seu serviço. Agora, alguns problemas aí que é bem comum a gente encontrar envolvendo a emenda rabo de rato. Primeiro é a questão da isolação. Então, às vezes você vai abrir a caixinha ali, você percebe que o cara não faz isolamento até o final, fica aquela pontinha ali. Isso aqui oferece riscos para você, principalmente se você for puxar com a mão os fios. Então, dependendo aí do estado da instalação, é ideal que você puxe os fios para fora com um alicate para você perceber se não tem de repente algum ponto desencapado. Eu já levei choque por causa desse tipo de problema, tá? Então fique bem atento a isso, é bem comum a gente encontrar essa situação aqui. Outro problema é a emenda frouxa. Então o cara decapa só um pedacinho do fio e aperta com a mão mesmo, né? Então, mas por exemplo, nós temos lá o conector de torção, que é um espaço bem pequeno para fazer a conexão, mas a gente aqui não está falando de conector de torção, a gente está falando de uma emenda fio a fio. Então, qual que é o ideal? O ideal é que tenha um espaço de contato grande, né? Essa é o que eu levo em consideração. E aí eu já escutei muita gente falando, aperta com a mão mesmo, porque o fio é flexível, a emenda fica boa. Galera, não fica, tá? Com o tempo vai dar problema, isso gera ponto quente. Então, se o sujeito faz isso em uma emenda, provavelmente ele vai replicar isso em toda a instalação. Então você vai ter uma instalação repleta ali de ponto quente, isso vai aumentar o consumo e vai danificar também o cabo, a tomada, o terminal, enfim, uma série de coisas. Outra coisa também que é bem comum da gente encontrar, vai puxar a caixinha de passagem, tem um pedaço bem pequeno de fio ali. Então acontece que às vezes a emenda ela é mal feita também porque tem pouco fio para você fazer a emenda, certo? Então o ideal é que você, quando for fazer a tua instalação, padroniza já deixar um espacinho ali dentro da caixinha, pensando eventualmente numa futura manutenção, beleza? Não é sempre que a gente consegue ter um conector em mãos, então aqui nesse caso, se tivesse um pedaço pequeno de fio, a gente conseguiria resolver com o conector vago, com o conector de torção.
Mas acontece que não é sempre que a gente tem esse tipo de conector em mãos. Conector ideal, apropriado, com a bitola certinha, né? Então é interessante que você já comece a padronizar suas instalações, deixando já uma sobrinha de cabo dentro da caixinha de passagem. O cliente não vai morrer por causa de um pouquinho a mais de fio, tá bom? Pode ficar tranquilo. A grande questão é assim, ó, existem algumas economias que o pessoal faz na obra que elas não são economias inteligentes, né? Então, por exemplo, você investe numa obra, num sobrado, numa obra de alto padrão e o cara vai lá e passa pouca mangueira para você fazer a distribuição do circuito. Isso é o que mais tem, tá? Então aí muitas instalações elétricas você vai ver o conduíte totalmente lotado, não respeitando a taxa de ocupação, porque o cara quis economizar na quantidade de mangueira. Obviamente você não vai extrapolar, né? Tudo tem um limite, mas não é uma economia inteligente. E a questão do fio, eu penso a mesma coisa. É sempre bom deixar uma sobrinha ali para você fazer uma eventual futura manutenção. Galera, deixa nos comentários aí se você trabalha com esse tipo de emenda, se você já se deparou com algum problema envolvendo a emenda rabo de rato, certo? Eu espero realmente ter ajudado você trazendo essa dica, um breve comentário sobre esse tipo de emenda, uma emenda fácil, relativamente fácil, porém, se você negligenciar alguns pontos que eu coloquei aqui, isso pode também danificar a instalação, pode trazer uma série de problemas para o teu cliente e vai aumentar com certeza aí o consumo de energia dele e a gente não quer isso, né? Então a gente quer encostar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo sabendo que executou um bom serviço. Beleza, galera? Espero realmente ter ajudado vocês com essas dicas. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, compartilhe o vídeo, deixe seu like e bora fazer a diferença.